Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Através de um plano, através de um método, a Bíblia 365 de Noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Estamos seguindo esse plano e com certeza você irá conseguir junto conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pessoal, é só apertar aqui embaixo para se inscrever. Dá essa força, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Posso contar com você? Creio que sim, não é verdade? Dá também o like e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 192, nós vamos ler 1 Reis 14, Isaías 44, Marcos capítulo 8. 1 Reis 14. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aias. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aias ouviu o ruído de seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vai e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você, mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo o Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aias, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal
aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Zerá, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Vamos ler agora Isaías 44. O Senhor é o único Deus. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou o Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei, o Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus, que assim como eu fez predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens, que todos eles se reúnam e se apresentem. Sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano, para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem aos homens para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela assa a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dele,
prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? A promessa de livramento: lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é o meu servo, eu formei, você é o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você, desfaça as suas transgressões como a névoa, e os seus pedaços como a nuvem, volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá: elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Vamos ler agora Marcos capítulo 8, a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães você tem? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com os fermentos dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido, tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao qual Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem?
Graças a Deus, de mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!